do ar, o canal Os Caras do Rádio de volta aqui nesse papo legal que a gente está tendo hoje, levantando a bola para você sobre a seleção brasileira, né? E você contrataria o Dunga como técnico do seu time? Bom, o nosso papo hoje é justamente saber se o Dunga, se tivesse continuado como técnico da seleção brasileira, ele teria levado a seleção do Brasil, o Brasil para a Copa do Mundo. O Tite já levou. Será que o Dunga levaria, hein? Bom, você continua votando, você continua opinando e a gente vai conversando aqui. Jorge, diz uma coisa, essa contratação do Dunga depois pela CBF, queria saber a sua opinião em relação à seleção brasileira, quando ele voltou depois do fracasso na Copa do Mundo, da África do Sul e coisa e tal, ele voltou em 2014 a seleção brasileira. Foi desespero pelo 7-1? Será que foi isso? Não, precisamos do xerife, aquela coisa toda? Um pouco sim. Acho que um pouco não, acho que em grande parte sim. Mas a gente tem que lembrar que nós da imprensa sempre reclamávamos da abertura que a CBF dava, por exemplo, para a TV Globo, para os exageros que eram cometidos, para os excessos de programa, para tudo. Aí o Dunga chega com uma nova filosofia. Privilégios de informação. Privilégios de informação, noticiazinha que é dada em primeira mão para... Enfim, que coisa que existe até hoje, mas... E o Dunga chegou e cortou isso, cortou esse barato, né? Tentou colocar ordem na casa. Os resultados não ajudaram o Dunga. E como futebol é resultado, cai o Dunga, cai a comissão técnica, muda tudo. A seleção, para piorar a vida do Dunga, foi muito mal, os resultados não apareceram. E o Dunga seguiu a vida dele, trocado pelo time. Não é querer aparecer, não. Eu não vou embarcar nessa argumentação. Não vou embarcar nessa de que lá tinha vantagem para veículo A, veículo B. Eu adoro competição. Tá indo para lá, eu vou buscar no outro canto, meu amigo. Eu nunca deixei de dar notícia. Tá bom, não é por isso, é isso mesmo. Lógico. Falou a informação que você não sabe que é passada. Deixa ele está se fazendo de desentendido. Isso que eu tinha e que eles não sabiam também. Mas isso é outro assunto. Vamos em frente. Eu queria responder minha pergunta. Uma frase a pergunta. Olha, o Felipe vai... Vou responder a pergunta se eu contrataria o Dunga para técnico do meu time. Contrataria o Dunga como técnico e o Jair Ventura como assistente. Nossa Senhora! E o Fluminense na Série B. Laís, você contrataria o Dunga para ser o técnico do seu time? Não contrataria, pelo que o Rodrigo falou. Ele é um técnico birrento. Eu acho que ele é birrento. Foi o que ele comentou. Ele deixava o Marcelo no banco e todo mundo sabe que o Marcelo é um excelente lateral. Exatamente. Tem até um exemplo, o Abel Braga. Eu já fui a alguns jogos do Fluminense e eu assisto, as torcidas gritavam o nome do Marquinhos Calazans para pôr ele e ele não colocava em nenhum momento. Tipo, só porque a torcida está insistindo, eu não vou pôr. E o Dunga segue o mesmo padrão, então eu não contrataria por isso, porque eu acho que o elenco, para dar certo, precisa ter aquela harmonia, precisa todo mundo se dar bem. Então, você não é Fluminense, você ia lá pro jogo para secar, é? Não, eu ia para assistir, eu gosto. Tá bom. Mas olha, é um argumento super válido esse. É um argumento super válido. Sem dúvida. De qualquer maneira, o Dunga, durante o período dele na seleção brasileira, olha, em 6 jogos, né, o Dunga, a seleção marcou apenas 8 gols. 8 gols. Nas eliminatórias. Nas eliminatórias da Copa do Mundo. A seleção ficou em 6º lugar quando o Dunga saiu. Ela estava em 6º lugar quando o Tite assumiu. Teve apenas 2 vitórias, teve 1 derrota e teve 3 empates a seleção brasileira. E o Tite, logo que chegou em apenas 3 jogos, ele já somou muito mais pontos do que o Dunga. Então, havia, na verdade, razões. O Jorge não concorda muito não, né? Não, eu acho que tem muito de competência do Tite, acho que a mudança foi super válida. Se tivesse que levar alguém para o meu clube, eu levaria o Tite. Tite, como não o Dunga? E não o Dunga. Lógico, se você for, Jorge, ou é um ou é outro. Lógico que eu vou com o Tite, por tudo aquilo que já foi apresentado aqui por todo mundo. Eu queria aqui apresentar o seguinte mas é sorte, sobre se você contrataria o Dunga para o seu time. O Ijuí, que é o clube da cidade dele lá no Rio Grande, não o convidou. O Caxias do Sul não o convidou. O Grêmio não o convidou. Vamos ver times ali por perto. O Paraná não o convidou, o Avaí.
O Vasco pensou nele. Pensou, mas não convidou. Ninguém convidou o Dunga, pelo amor de Deus. Só o Inter. Não é um clube de futebol. Pelo amor de Deus. Não, vale Dunga como ressaltar técnico. também nessa mudança a melhora dos números do Neymar em relação à mudança do técnico. Porque o Neymar começou a aparecer. Porque na verdade ele tinha a missão de ser o principal. Tem uma coisa que o Dunga não fez para a Copa de 2010, que todo mundo fala, mas eu acho que ele acertou. De não levar o Neymar e o Ganso. Isso eu acho que ele acertou. Porque ele tinha todos os motivos para não levar. Mas o Jorginho se arrependeu. Ele falou isso no Sport TV. Ele falou recentemente no Bem Amigos. Eu sei isso aí, agora. ele se arrependeu. Quanto tempo depois ele admitiu isso também, o Jorginho? Felipe, vai ver que não teve oportunidade de falar há tempo. Eu estava trabalhando na Rádio Globo, no dia da convocação, eu estava no hotel. Quando apareceu o nome do grafite, ficou cada um olhando. Quem foi convocado? Grafite? Mas porque na época da convocação, sabe por que ele não levou o Neymar nem o Ganso? É porque na época o Neymar não sabia jogar futebol. Ele foi aprender depois. O Ganso jogava mais que o Neymar. E tem outra razão. Eles eram muito novinhos, não estavam preparados. Então é por isso que eles Laís, não foi birra, Laís? Foi birra dele aí? O Dunga Acredito também, pra contrariar. Pra contrariar. Porque teve apelo da torcida, acho exatamente. E o Dunga, os números do Neymar, porque a gente também, eu acho que o Dunga não... Ele não o Neymar com uma perna só. O Rodrigão tá falando. Olha pra trás, ferrou. Eu acho que teve um pouco dessa, com o Neymar e com o Ganso em 2010, teve um pouco dessa birra também, porque o Ganso até estava melhor que alguns que ele vinha convocando. Por exemplo, o Kaká era o principal jogador, mas não estava 100% para ir para uma Copa. Ele bancou o Kaká. O Adriano com o Grafite foi a mesma coisa. O Kaká jogou bem a Copa de 2010. Sim, mas não foi 100%. O Ganso estava 100%, estava no auge dele. Olha, um erro que a gente comete, e aí eu me incluo também, é dizer que se eles tivessem entrado contra a Holanda, modificaria o jogo. Isso é adivinhação. Ninguém tem certeza de nada. E ficam dizendo que tem. Bom, o Jorge já falou que contrataria o Tite. Você contrataria o Tite ou o Dunga pro seu time? Poxa, lógico que é o Tite. Você, Leonardo? Eu não contrataria o Dunga, não. Não, né? Não. Tá legal. Carlos, você? Tite, com certeza. O Rodrigão? O Dunga não tem vaga nem no nosso time de pelada. É mesmo? Lucas, e você, Lucas? Dunga nem no sub-20. Pô, Lucas nem falou nada hoje, só isso. Nem deu boa noite pra galera, boa tarde, bom dia, nada. É isso aí. Tá legal. Então fica pra você aí responder pelas redes sociais o seguinte. Você acha que a seleção brasileira hoje estaria classificada para a Copa do Mundo se o nosso treinador não fosse o Tite e sim o Dunga? Opine aí pelas redes sociais e a gente volta depois com o canal Os Caras do Rádio. Tchau!